Provérbios, não é? E você abre Provérbios capítulo 1, lá você vai ver o objetivo desse livro. Resumindo, Provérbios nos ensina a viver de maneira inteligente, a ter uma vida melhor. E somos nós que manipulamos a vida que nós queremos ter, precisamos compreender isso. Não é uma questão de sorte, você escolhe como você quer viver. Então, Provérbios nos ensina a viver de maneira inteligente. O objetivo de Provérbio é dar instrução para quem não tem, e quem tem mais instrução ainda, ou seja, sabedoria para quem não tem, e para quem tem sabedoria se tornar mais sábio ainda. E nós falamos que, às vezes, muitos problemas no seio das famílias é a falta de viver princípios, é a falta de ter o comportamento ideal. E aí Provérbios traz tudo isso. Provérbios é maravilhoso. Se você aplicar os princípios de Provérbios, você vai ver que não tem nenhum livro de autoajuda que supere a Bíblia Sagrada e principalmente esse livro. Então eu falei para os irmãos que a cada dia eu ia compartilhar um provérbio por dia durante 30 dias, porque lá no capítulo 22, né, o sábio diz, né, vou ensinar a vocês 30 provérbios, que eu chamei de provérbios para a vida. Então eu gostaria de que cada dia, nesse provérbio, você escrevesse lá, sei lá como é que você faz, alguma lição que você tirou daquele provérbio de maneira prática. Porque senão vai ficar só na teoria, como se fosse um poema. Não, você precisa aplicar isso de maneira prática na sua vida, certo? Então, o que cada provérbio desse te ensina? Você precisa internalizar isso. O que esse provérbio está te ensinando? Então, o primeiro provérbio que nós mandamos para os irmãos, foi dia 10, do 6, é o capítulo 22, verso 22 e 23, que diz, não roube o pobre, porque é pobre, nem oprime o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que o exploram. Que lição você tirou desse provérbio? Desse provérbio, do primeiro provérbio, dos 30. Então, vamos lá. Primeiro, é que aqui a gente percebe Deus nos ensinando o senso de justiça, de honestidade e respeito com todo e qualquer ser humano. Então, nós temos aqui nesse provérbio uma lição de senso de justiça, de honestidade e de respeito. Porque os desonestos, aqueles que amam o dinheiro, muitas vezes se aproveitam dos indefesos, não é? Quantos ricos não mandam tirar a vida de pobres para poder se aproveitar do pequeno recurso que o pobre tem, né? De bens que são tão poucos comparados com muitos ricos têm, né? A gente vê muito isso nas regiões onde tem a questão da grilagem de terra. Às vezes o pobre tem um pequeno pedaço de terra ali, tem um fazendeiro desonesto, né? Que tem uma fazenda muito grande e ele termina, às vezes, se apropriando daquilo que não é dele. Então, aí nós precisamos entender o seguinte, que quando se trata de pessoas mais fracas, quando se trata do pobre, quando se trata da viúva, quando se trata do órfão, a Bíblia diz que o Senhor é o juiz deles, né? Que o Senhor é o juiz deles. E às vezes o pobre, o desvalido, não é? O que não tem muita instrução, coitado, ele não consegue contratar um bom advogado diante de uma demanda. E aí, muitas vezes, por não ter ninguém para defendê-lo, aqueles que são injustos se aproveitam dessa fraqueza, não é? Se aproveita dessa fraqueza do pobre. Só que aí a Bíblia diz que quem é o defensor do mais fraco, do pobre, da viúva e do órfão, a Bíblia usa muito essa expressão como Deus que cuida do pobre, da viúva e do órfão, diz que quem é o defensor deles é o próprio Deus. Então o pobre, a viúva, o órfão pode até perder uma demanda aqui nesta terra por não ter ninguém para defendê-lo. Mas Deus irá defender ele. E aqui o primeiro provérbio diz que Deus é capaz de tirar a vida daqueles que o exploram. Então, se nós queremos viver de maneira felizes, não é? Se nós queremos ser abençoados por Deus, vamos seguir aqui o ensinamento desse provérbio aqui, do primeiro provérbio, de sempre ter o senso de justiça, de honestidade, respeito, seja com quem for. E isso nós precisamos ensinar os nossos filhos. Os pais precisam educar os filhos.
Eu até disse que se esses provérbios forem decorados, os pais escreverem, não é, na casa para que os filhos, não é, decorem, isso com certeza irá afetar o comportamento e o caráter de toda uma geração. Já o segundo provérbio diz o seguinte: não faça amizade facilmente com quem fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Olha a lição aqui que nós temos com relação às más companhias. A Bíblia diz que as más conversações, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E nós somos influenciados, nós somos moldados por aqueles com quem a gente anda junto. E principalmente as crianças. Então os pais precisam tomar cuidado quem é a companhia dos seus filhos. Com quem que seus filhos têm amizade, porque o caráter deles, o comportamento deles vai ser moldado por essas pessoas. O ser humano, ele aperfeiçoa o ser humano, ele molda o ser humano. E aí, se nós somos influenciados para o mal e nós seguimos o caminho para o mal, nós estamos construindo uma armadilha para nós mesmos. Por exemplo, aqui está dando o exemplo de alguém violento. Se você anda com alguém que ama a violência, com alguém que abriga a ira no seu seio, está dizendo que você vai ficar como ele. Então você está construindo uma armadilha para você. E se a pessoa anda com alguém que é promíscuo? Ele vai aprender a promiscuidade. Se ele anda com alguém que é desonesto, ele pode aprender a desonestidade, achar que aquilo é o natural, principalmente quando se trata de alguém que está em formação de uma criança. Se a pessoa anda com alguém que faz uso de algum tipo de entorpecente, ele corre o risco de aprender aquilo, por achar que aquilo é natural. Então, eu estou fazendo esse breve comentário para os irmãos entenderem o que vocês precisam extrair de cada provérbio. Você mesmo, não precisa buscar em comentário bíblico. Lê, medita na palavra e ali você extrai quais são os ensinamentos que essa palavra está trazendo para você. O terceiro provérbio, o provérbio do dia 12. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vai acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Quantas pessoas a gente vê em situações difíceis porque agiram de maneira ingênua com relação a isso? Agiram de maneira imatura com relação a isso. Pessoas que acham que quando eles se colocam por fiador, eles não são obrigados a cumprir o compromisso, mas quando você se coloca por fiador por alguém, você está dizendo que se aquela pessoa não der conta de pagar aquela conta, de honrar aquele compromisso, você está dizendo que você vai honrar. Então nós não podemos nos colocar por fiador de dívida que nós não conseguimos pagar, de dívida que vai comprometer a nossa vida, a vida da nossa família. E aí muitas pessoas dizem sim com vergonha de dizer não, e se colocam em armadilha. E aí aqui diz o seguinte, que se você se coloca como fiador, sem ter com que pagar, pode tirar até a cama que você está dormindo, tomar a sua casa. E aí um advogado me falou que a fiança, nem os bens familiares escapam da garantia da fiança. Se você é fiador, até a casa que você mora pode ser penhorada por isso, né? Então, olha os ensinamentos que a Bíblia nos traz. Quantas pessoas que estão em situação difícil por não observar isso, né? Não observar isso, por não ter coragem de dizer não, né? Por não querer ofender. Mas isso não é ofensa quando você diz não, não é ofensa. O que você não pode se colocar é numa armadilha, de forma alguma. Então, se alguém pede para você ser fiador para ele comprar uma geladeira, se você der conta de pagar as prestações dessa geladeira, e a pessoa é uma pessoa que você confia, não tem problema, mas você tem que entender que você tem que estar disposto a pagar caso ele não pague. Agora, você não tem um salário tão alto. Aí você se coloca, de repente, como fiador na compra de um veículo, na compra de um bem muito alto, ou no empréstimo que alguém vai fazer para empreender um negócio. E aí, se essa pessoa não der conta de pagar, se o negócio não der certo, mesmo que você venda a sua vida, você não dá conta de pagar. Então, aí você está entrando em um problema difícil.
Vamos lá. É o quarto provérbio. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Que lição que a gente tira disso aqui? E isso aqui a gente vê muito no meio rural, né? As pessoas bancando o esperto, mudando o marco da divisa da terra para entrar na terra do outro. Não é verdade? Então aqui nos traz uma lição tanto de honestidade, como também nos fala acerca de parâmetros estabelecidos. Não remova os marcos que os seus pais colocaram. Existem determinados parâmetros que não podem ser rompidos, irmãos, na vida. Existem determinados parâmetros. E a vida precisa de parâmetros para regular o comportamento do ser humano. Senão o mundo vira uma guerra. Vamos lá, para o quinto provérbio. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis. Não estará a serviço da plebe. Que lição que a gente tira disso aqui? Que tudo aquilo que se dedica e que se faz bem feito se alcança destaque. Você vai contratar um profissional. Você foi no mecânico, ele mexeu no seu carro, não prestou. Você não vai voltar lá. Mas você foi num outro mecânico que foi honesto, trabalhou direito, fez o serviço bem feito, você vai lá e vai indicar mais pessoas. É verdade ou não é? Então essa pessoa vai terminar alcançando um lugar de destaque. Qual é a lição que esse provérbio nos traz? Que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com excelência. Fazer bem feito. Nos esmerar para fazer o melhor. Porque com certeza nós colheremos os frutos. Sexto provérbio, quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste você mesmo, se você é glutão, encoste uma faca na sua própria garganta, se contenha. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganosa. Ou seja, não seja uma pessoa simplista. Comporte-se de acordo com o comportamento do ambiente que você está, não é? Então, tenha o comportamento de acordo com o ambiente que você está. Você está num ambiente como esse, diante de uma autoridade, não se comporte como se estivesse na sua casa. Siga as etiquetas, não é? E aí, olha, não cobiça a sua comida porque é enganosa. Tome cuidado, porque às vezes você foi convidado para um ambiente como esse, e o convite veio para você nada mais do que por uma questão de interesse, por quem te convidou. Então não se iluda, não caia na ilusão, não seja simplista, se comporte de acordo com o ambiente que você estiver. Está diante do governador, diante de uma autoridade, diante de um rei, diante de alguém importante, se comporte de acordo com o ambiente que você estiver. E não se iluda com aquilo. Aí eu fui convidado porque eu sou querido pelo governador fulano de tal. Não, às vezes ele te convidou por um interesse. Então, olha como é bacana essas lições de provérbio. E o sétimo provérbio, não te fadigues para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como águia que voa pelos céus. Ou seja, cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado com o amor ao dinheiro. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muito por causa do amor ao dinheiro cai na condenação do diabo. Então, olha só, às vezes o interesse para prosperar, para crescer, ele é legítimo quando dentro de uma normalidade e legalidade. Mas quando a pessoa coloca os olhos no dinheiro, quer enricar a qualquer custo, termina fazendo coisas ilícitas. E termina, às vezes, alcançando riquezas, dinheiro, posse, com comportamento espúrio. E isso não traz alegria. Isso traz tristeza. Isso traz peso de consciência. E aí, a melhor coisa é o quê? É a pessoa dormir de consciência tranquilo. Isso traz decepção. Por quê? Porque está correndo atrás do vento. Aí está dizendo que o dinheiro pode voar. Quantas pessoas eram ricas, milionárias e ficaram pobres? Então, essas lições elas são muito importantes para a vida. Então eu queria que cada dia que você recebesse um provérbio desse, você meditasse, está aí no seu celular, vá repetindo que você vai meditando em cada palavra que está sendo feita e a cada dia você tirasse uma lição para a vida.
Amém? Quando chegar no fim desses 30 provérbios, você volta a ler o livro de provérbios, que tem mais provérbio ainda, além desses 30, tem mais lição de vida. Amém, meus irmãos? E isso é importante para a nossa família, isso é importante para a nossa formação. Vamos orar e agradecer o Senhor pela sua palavra, pela sabedoria do Senhor, não é? E vamos pedir ao Senhor para que o nosso coração esteja aberto e a gente esteja realmente voltado para viver esses princípios. Sempre que nós estiver diante de um comportamento, nos lembrar que nós devemos nos comportar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, por esses provérbios para a vida que o Senhor deixou escrito para nós. Que o nosso coração esteja aberto, que estejamos dispostos, Senhor amado, a viver, Senhor, esses princípios estabelecidos por Ti. Deus bendito, que a nossa vida, que o nosso comportamento seja afetado, transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração.